chaim hi lama chazikim ba v'tomecheha meusha. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de falar para vocês nesse encontro em que vários colegas estarão falando sobre a espiritualidade. E eu vou falar sobre a mística judaica, que é chamada de Cabala. Primeiramente, eu gostaria de dizer os motivos pelos quais eu tenho estudado a Cabala. E por que motivos, então, uma cristã poderia aprender e ter interesse pela Cabala. Esse termo é muito ambíguo porque muitas celebridades, como a cantora Madonna e outras pessoas, se dizem adeptos da Cabala, e se trata de uma visão esotérica. E a Cabala judaica não é bem isso. Então, quando nós entramos mesmo nesse tema maravilhoso da mística judaica, é que a gente pode entender os propósitos da Cabala e como que essa tradição milenar do judaísmo poderia também ajudar pessoas de dentro do cristianismo ou de outras religiões a compreenderem de modo mais adequado o seu relacionamento com o Ser Supremo. Então, seguindo aí, poderíamos ver que não é uma coisa de hoje. A Cabala, ela é bem antiga. E o propósito da Cabala é de dar um conhecimento de si mesmo. Então, é uma mística, uma espiritualidade que não visa apenas o relacionamento com o transcendente, mas também, além disso, do relacionamento com o transcendente, é um autoconhecimento que ela propõe. Então, parte de uma visão de ser humano. O ser humano é o único ser do universo que pode ver além de si, que busca pelo sentido de todas as coisas, que procura por respostas, e é um ser livre e que pode fazer escolhas. Então, a partir daí é que podemos ir já compreendendo o que é a Cabala. Para os mestres da Cabala, quanto mais nos conhecemos, sabemos nossas capacidades, nossas características, nossa identidade, nossas limitações, quanto mais sabemos disso, mais podemos assim nos relacionar de forma mais adequada com o ser superior, com Deus e com os nossos semelhantes. Então, parte mesmo de uma antropologia, de uma visão a respeito do ser humano. Então, o ser humano, esse como o único ser do universo que busca pelo sentido, busca as respostas e busca o transcendente também dentro de si. Encontra uma voz interior, uns insights, que lhe dão insight, que lhe ajuda a viver nesse mundo. Então, o ser humano também quer superar a sua natureza interna, as suas más inclinações, procura conhecê-la e superá-la. Então, para a Cabala, o ser humano está em busca de aperfeiçoar-se. E aperfeiçoa-se quando não foge do mundo, mas conhece a si próprio e o seu papel dentro do mundo, e compreende o mundo que está à sua volta. Então, é mais ou menos isso que ela traz para o ser humano. Quem se aventura na Cabala judaica acaba tendo um autoconhecimento mais profundo. Então, parte da consciência humana, como no dizer de Viktor Frankl, que é um psiquiatra judeu, a consciência humana é o nosso umbigo espiritual. Então,
Ele é aquilo que nos dá, nos remete a uma origem. Assim, o umbigo no corpo é uma cicatriz que nos remete a uma origem, que tivemos origem em outro ser e estivemos em relação com esse ser, que é nossa mãe. Antes mesmo de entrarmos nesse mundo, já estávamos em relacionamento, já dependíamos desse ser. A consciência seria algo análogo, análogo ao umbigo. O que o umbigo é para o corpo seria a consciência para a dimensão espiritual. Então, partindo dessa cicatriz espiritual, desse umbigo espiritual, que é a consciência, o ser humano percebe que ele tem origem em alguém com quem ele se relaciona. E a partir disso é que ele parte para um relacionamento mais aprofundado com esse ser supremo, fortalecer esses laços que ele já acredita ter, já intui ter, a partir do insight, e ele percebe esse ser supremo como a Ein-Sof, que é na Cabala o nome que mais se dá a Deus, o título que se dá a Deus. E ao pé da letra seria a Ein-Sof, seria sem fim. Então ele é aquele que é indefinido, ilimitado, aquele que está para além de tudo que eu possa dizer dele ou pensar sobre ele. Mas esse Ein-Sof também é uma voz que está dentro de mim. Então, a Cabala ela é muito bíblica. Então, o Deus da Bíblia não é um Deus que se vê, mas é um Deus que se escuta. E se relaciona com ele a partir da palavra dele que está no íntimo do coração. Tá? Então, a Cabala ela vai se remeter também a esse dizer de Deus, que a Bíblia também está presente no nome que é indizível. E remete também a tradições muito antigas, que é a tradição do profeta Ezequiel. Os cabalistas acreditam que esse insight que o profeta Ezequiel teve após a destruição do templo de Jerusalém pelo Império Babilônico, cerca de 587 a.C., o profeta abre o livro com uma visão de que a glória de Deus sai do templo e se dirige para a Babilônia, para estar com aqueles que foram para a Babilônia. Então, a partir daí, a Cabala acredita que a glória de Deus está dentro do ser humano, onde quer que ele esteja, e ela não é algo que seja limitado a liturgias, a ritos, a sacerdócio, a templos, mas ela é uma glória que se apresenta no interior dos corações. Então, eles têm uma tradição espiritual, uma tradição mística, que evitavam de divulgar, porque tinham medo de que esses conhecimentos místicos fossem utilizados de modo errado. Então, aquele que recebia essa tradição dos conhecimentos místicos, das explicações sobre Deus, sobre o dom de Deus, os dons de Deus, sobre os insights e sobre a forma adequada de se relacionar com ele, a esses diziam que tinha recebido de alguém. E Kabbalah em hebraico quer dizer exatamente aquilo que foi recebido. Então, apesar de ser uma experiência, uma espiritualidade que não é restrita pelo templo, restringida, não é pelo templo, pela sinagoga,
que dependa de autoridades, que é algo que a pessoa realiza em si mesmo, mas também há uma dimensão comunitária na Cabala. As pessoas, elas estão ligadas e juntas, a partir de fortes vínculos de companheirismo, elas buscam esse conhecimento de Deus, esse conhecimento místico. Então não é algo assim esotérico, né? E eles acham que na escritura, a escritura existe códigos ou existem coisas que não são percebidas na leitura no sentido literal da escritura, que eles chamam de sode, um segredo, ou um enigma. Existe na escritura, nas Sagradas Escrituras, um sentido que só pode ser percebido por uma iluminação interior. Os discípulos de Jesus, após a experiência que tiveram com a ressurreição do Cristo, eles encontram na Escritura explicações para o que aconteceu com Cristo. Isto porque eles percebem um sentido oculto nas palavras, código nas palavras, coisas que numa leitura superficial ou no sentido só literal não encontrariam. Então, eles dizem, os mestres cabalistas, que a Cabala, sem a ética das Escrituras, sem a ética da Torá, do Pentateuco, sem a ética dos mandamentos, ela é uma concha vazia. E por isso é muito estranho para a mística judaica essa cabala esotérica que nós vemos hoje na pós-modernidade. Isso é algo estranho, porque a espiritualidade judaica, ela sempre indica um serviço ao outro. O amor a Deus se equipara com o amor ao próximo. Então, quando ela é afastada da escritura, ela se torna algo muito estranho aos propósitos. Então, por que uma pessoa iria buscar a cabala judaica, essa tradição mística? Porque a pessoa precisa controlar os egos, as emoções, o egoísmo, e essa tradição mística ajudaria a se conhecer melhor, conhecer os seus limites e então poder ser um ser humano melhor, um ser humano mais inteiro, mais integral e a serviço do outro. Então, buscar mais a Deus dentro de si mesmo, a partir do autoconhecimento, para poder servir melhor ao outro, ao próximo. Então, a Cabala fala sobre a árvore da vida, porque exatamente ela quer dar ao ser humano uma vida humana em qualidade. Então, ela usa o símbolo da árvore da vida, que é algo que parece um corpo humano. São ao todo 10 safiras ou 10 sefirotes, como eles chamam, que vem a sefirá, não é? Que é o singular, as sefirotes no plural, que vem do radical hebraico saper, que quer dizer revelar ou comunicar, porque a pessoa tem insights. Também vem de sapi ou safira, que quer dizer brilho, iluminação, porque realmente a pessoa é esclarecida, é iluminada internamente. E safar ou serfar, que quer dizer limite ou fronteira. Quer dizer que a pessoa tanto vai conhecer seus próprios limites, como também vai ultrapassá-los, porque numa dimensão espiritual, ela vai buscar transcender as suas dificuldades e seus interesses, seu egoísmo e ultrapassar esses limites. Então, saber até onde pode ir, respeitar os limites e também ultrapassar aqueles limites que deverão ser ultrapassados, como esses limites
do egoísmo e de colocar em primeiro lugar os interesses pessoais. Então, esses 10 círculos, essas chamadas sefirotes, elas representam de modo simbólico dimensões do ser humano. Tem a principal, a mais elevada delas, é Keter, que quer dizer ao pé da letra coroa, e que é a dimensão do ser humano mais próxima de Deus. Quer dizer que é a dimensão humana em que faz com que o ser humano busque a Deus, busque um contato com o Ser Supremo. E representa a vontade de elevar-se, representa a infinitude, a dimensão da infinitude, dessa abertura ao infinito que o ser humano tem. Então, não é algo que seja físico ou mental. A coroa quando a gente fala coroa, a gente pensa em algo que está sobre a cabeça, quer dizer, algo que é acrescentado, algo que seria, quando a gente diz o coroamento de alguma coisa, a gente quer dizer que a pessoa chegou à plenitude de algo, né? Então, é muito interessante que Keter, que é a coroa, essa dimensão da infinitude, da abertura para o infinito, se dá de forma adequada quando o ser humano se humilha. Então, os mestres cabalistas não se ajoelhavam, eles deitavam no chão. Então, porque o humano vem de humus, e daí que vem a humildade também. Isso no hebraico é Adam, que é o ser humano, ele vem da Adamá, que é a terra. Então, quando a pessoa se coloca como o nada que é, aí então ele poderá começar um processo de reerguer-se, de ser reerguido por Deus, de fazer um trabalho sobre si mesmo. Abaixo de Keter tem a sabedoria, que é Rokhmah, e é a criatividade, representa a criatividade, a inspiração e a cosmovisão. Então, quando a gente tem uma visão de mundo, a gente acaba e não sai dessa visão de mundo, fica só presa na visão de mundo que nós temos, nós tomamos às vezes decisões inadequadas, não é? E quando a gente transcende a visão de mundo, a gente se torna mais criativo. Então, não podemos tomar decisões só baseando-se na nossa visão de mundo. E essa Sefirá, ela nos convida a isso. E, ela também representa a capacidade de aprender com os outros, de aprender a partir dos relacionamentos, aprender a partir da escuta do diferente. E ela representa o pai. Na vida da pessoa, ela depende muito do que foi o pai da pessoa. Então, se eu tive um pai severo, um pai muito, muito ríspido, e que toda a disciplina era o que era mais importante para ele, então isso vai me dar uma visão de mundo, isso vai atrapalhar a minha criatividade, a minha inspiração. Então, eu tenho que fazer as pazes com essa representação do pai, adequar essa representação de forma correta para poder tomar as decisões mais acertadas. Do outro lado, do lado oposto, na horizontal, temos Binah, que é o raciocínio dedutivo, a lógica, a habilidade, e representa a mãe. É muito interessante, às vezes no Ocidente, o homem que é o ser da razão e tal, mas no Oriente, é como a mulher, ela consegue dar conta de várias coisas dentro de casa, e isso é muito observado, que ela consegue tomar decisões rápidas e perceber detalhes e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela é assim, multifuncional, ela pode estar fazendo um alimento e cuidando do filho e falando com alguém. Então, tudo isso eles tratam como sendo a razão.
como sendo a capacidade de fazer distinções e perceber detalhes e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, para também a gente, dependendo do papel que a mãe teve na vida da pessoa, ela também terá que refazer essa imagem de mãe para se integrar e tomar decisões mais adequadas, não é? Então, abaixo dessas três sefirotes que eu falei, que é a coroa, Keter, depois Hokmah, que é a sabedoria, e Binah, que é a inteligência, não é? Então, nós temos as outras sefirotes, são todas sefirotes da emoção. Essas três são as sefirotes da mente e as outras são as sefirotes da emoção. E essas sefirotes da emoção, elas vão se dividir em dois grupos. O primeiro grupo é a emoção ou relacionamento, que é unilateral. É o doar-se ao outro, estar aí presente às pessoas que têm grandes ideais, que fazem um trabalho social, as pessoas que procuram matar a fome, que procuram se dedicar à saúde, à defesa do necessitado. Então, essas pessoas elas têm fortemente sefirotes da emoção, naquele sentido unilateral, da entrega. Mas se a pessoa ficar só nessas sefirotes e elas forem exageradas, elas não estiverem integradas, a pessoa vai ter um desgaste, porque ela vai estar sempre se entregando ao outro e isso vai tender para a pessoa se tornar submissa e ela não vai perceber o retorno do relacionamento e isso será um desgaste para ela. Então, ela precisa também integrar isso. As outras sefirotes da emoção são as sefirotes da reciprocidade nos relacionamentos. Então, essas sefirotes cobram que a pessoa possa ser amada, ser cuidada, ser querida e, às vezes, pode levar ao egoísmo. Se não estiverem equilibradas, a pessoa vai estar sempre cobrando das outras pessoas e não vai conseguir se doar, sempre na cobrança, e vai ser uma pessoa infantil. Bom, basicamente é isso. Não há tempo para a gente falar muito sobre essa, falar muito sobre a Cabala e essa mística, mas eu fiz um curso sobre vários rituais judaicos, liturgia judaica e a liturgia cristã, e também fiz uma parte que era sobre a Cabala, para ajudar a pessoa, os cristãos, a conhecerem mais essa espiritualidade e poderem ter um relacionamento melhor, um relacionamento que fosse mais engajado, que percebesse as necessidades do outro, que não fosse um relacionamento superficial, vertical, só eu e Deus, mas que fosse um relacionamento muito profundo. A Cabala é isso, ela dá um conhecimento de si para servir melhor o outro e também para aprofundar-se no relacionamento com Deus. Então, é uma mística muito interessante, merece ser estudada. E se vocês quiserem, vamos deixar aqui, né, para vocês também uma indicação desse DVD que foi produzido a partir desse curso que eu mencionei agora. Também sugiro como leitura aqui no Brasil, tem um rabino cabalista, Newton Bonder. Eu sugiro os livros deles, principalmente a Cabala do Dinheiro, porque para a espiritualidade judaica é preciso a pessoa saber lidar com as propriedades. Então ele escreveu um livro chamado A Cabala do Dinheiro, que é um livro que ajuda a pessoa a saber que ela deve lutar
para crescer profissionalmente, para crescer nas propriedades, mas ela não deve ser gananciosa. E como lidar com as propriedades, a gente chamou cabala do dinheiro. Outra coisa é a cabala do alimento, é como que a forma o que eu vou ingerir, a forma como eu faço isso, me diz muito de quem sou eu, e também escrever um livro sobre isso, não é? Então, é muito importante, essa é a bibliografia acessível do Rabino Newton Bonder. Eu acho que aqui no Brasil, em português, é ele que tem escrito e tem ajudado muita gente. Para quem já tem um conhecimento mais aprofundado, vai achar que esses livros são para iniciante. Agora, para quem está curioso, está querendo saber um pouco mais, esses livros são muito bons. Muito obrigada pela oportunidade. Darcheha,